aproximar minha cadeira pra começar a ver quem entrou já. Tudo bem? Entrou uma mensagem do Messenger aqui na minha tela. Bastante gente já online. Puxa, vocês são pontuais, isso é ótimo. Boa noite pra vocês. Tô acompanhando aqui a galera entrando. Muitas pessoas que eu não conheço, que acompanham a página, né? Acompanham a página muito provavelmente, ou que conheceram essa semana com a divulgação dessa minha live, né? Tudo bem, gente? Olha, muito obrigada pela credibilidade de vocês, né? Chegaram 7 horas em pontinho, aqui no meu relógio são 7 em ponto, para participar da live. E algumas pessoas eu reconheço porque mandaram mensagem pelo direct escrito PDF. E aí eu compartilhei o material de repertório sociocultural. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada, muito obrigada por prestigiarem a live de hoje. Para quem esteve na live de quarta-feira, eu sempre faço live de discussão de tema, mas as lives de quarta-feira não são temas específicos da Marinha, sabe? Mas eu já posso adiantar para vocês que na próxima quarta-feira eu vou fazer uma discussão de tema específica para um tema da Marinha, tá? Vou sugerir um tema, como eu sempre faço. Geralmente, final de semana eu coloco temas. Eu não sei se é sábado, se é domingo, mas eu sempre sugiro temas para vocês que estão estudando para a prova do quadro técnico. E na próxima quarta-feira, a discussão vai ser em torno de um tema de vocês, o que eu nunca faço e nunca fiz. Mas vou fazer, eu recebi uma mensagem muito carinhosa de um seguidor da página, do Matheus, daqui a pouco ele tá por aí. De repente ele já até está e eu não consegui ver, acompanhar. Uma mensagem do Matheus perguntando a respeito dessa possibilidade, né? Se haveria possibilidade de a gente fazer um debate acerca de um tema específico para a banca de vocês. Então vamos, né? Vamos nessa, né? Vamos encarar esse desafio e vamos juntos fazer uma discussão de tema para próxima quarta-feira. Então, se você está participando da live de hoje, significa que você está estudando para essa prova. E é muito difícil você encontrar material, e às vezes até curso mesmo, né? Específico para essa prova e para essa banca da Marinha, né? Com nível superior. E é uma banca, já estou iniciando a minha live, né? Sem querer, mas já estou. E é uma banca que tem características assim muito peculiares, porque os temas de redação, as proposições são diretamente ligadas à função do militar dentro da Marinha. Né? Às vezes não necessariamente dentro da Marinha, mas que abrangem questões do militarismo em si, né? Estudando muito, Levi. Muito bem, é isso aí. Vai passar nesse negócio, meu filho. Vamos passar nesse negócio. Então, já que a gente tem essa escassez de material, de informações na internet, no próprio YouTube, eu costumo buscar para ver onde a galera está pesquisando. Estou falando dos meus alunos mesmo, né? E de repente eles trazem os nomes. Professor, eu conheço professor fulano de tal, e às vezes eu não conheço, né? Então eu me informo bastante a respeito dos meus colegas de trabalho. E o material, gente, para banco de vocês é incrivelmente escasso. Muito, muito escasso. E tem muita gente fazendo essa prova. Eu imagino por que seja escasso. Se você comparar um concurso como uma SpaceX, como uma ESA, por exemplo, que é gente pra caramba, é mais rentável, sabe? Então os cursos às vezes preferem uma abordagem que seja mais rentável, já que eles trabalham com uma metodologia de videoaulas, né? Na verdade você compra um curso, um pacote de curso, e não é dessa maneira que eu trabalho. Então pra mim é muito interessante poder ajudar vocês e saber que vocês acompanham a página, porque é a maneira mais carinhosa de ter um feedback e estar perto de vocês. Tá? Então, olha só, vocês que já estão acostumados a participar da minha live, tem gente aqui falando comigo? Ah, sim, vocês estão conversando entre si, perguntando para qual vaga. É escasso até para achar o material do edital. É verdade, eu concordo. É complicado mesmo, é bem complicado. Então, já que vocês encontraram uma fonte de informação, eu peço que sigam a página, tá? Eu costumo postar as lives no canal do YouTube, Curso Estratagema, procura lá. Mas a live de quarta-feira eu fiquei arrasada. Eu não sei qual foi o caô que deu. Não consegui gravar aquele negócio por nada. Ele desapareceu aqui do meu celular, eu tentei pelo celular do meu esposo também, não consegui de jeito nenhum. Então não sei qual foi o mistério. Mas vocês que estão acostumados, por favor, caneta, papel, porque agora a gente vai começar a destrinchar o processo de correção da banca de vocês, né? Tem alguém perguntando alguma coisa. Oi, Matheus, boa noite. Eu falei de você agora há pouco, depois de você ter o início da live. Falei de você, disse que quarta-feira que vem nós vamos fazer um tema sobre a Marinha, tá? A discussão de tema é específico para a banca de vocês. Ah, sim, vocês estão conversando. Então vamos embora, gente. Vamos conversando aí paralelamente, mas vamos produzir, vamos trabalhar. Porque numa sexta-feira à noite, só candidatos, embora todos estejamos em isolamento, né? Reclusão dentro de casa. Numa sexta-feira à noite, vamos produzir e vamos fazer do limão uma limonada. Primeira coisa para falar para vocês é que a prova de vocês ela é eliminatória e classificatória. Eliminatória e classificatória quer dizer que muitas bancas não trabalham dessa maneira, mas a de vocês trabalha assim. Critério de desempate, tá? Critério de desempate e a redação é capaz de colocar vocês lá nas cabeças, ou não. Então, se você não está treinando redação, você precisa criar esse hábito. Toda live eu falo para os meus alunos, criem o hábito de escrever, por favor, semanalmente. Redação é treino, na hora não vai baixar nada lá que você vai saber o que dizer, não é isso. Ainda mais se tratando de uma prova tão específica quanto a prova da Marinha. Vocês precisam se informar, vocês precisam estar familiarizados com o tipo de vocabulário que vocês vão precisar colocar no papel na hora da prova dissertativa, que é a redação de vocês. Então,
Para quem conhece a página do curso recentemente, de repente não tem essa informação. Mas existe uma página na Marinha, inclusive eu tenho uma publicação aqui no curso, no Instagram do curso, falando sobre isso. Tem um link numa página da Marinha em que eles disponibilizam as revistas, são revistas navais, eles chamam. E a principal revista é a Nomar, óbvio, tem outras. E se você tiver tempo hábil, tudo que um candidato de concurso não tem é tempo, né? Mas tudo bem. Se você tiver tempo hábil, faça leitura para se informar acerca dos assuntos e para você adquirir vocabulário para você colocar na tua prova, já que o teu tema é sobre marinha. Você não pode chegar lá achando que você vai dissertar para uma banca como o Enem, que requer conhecimento de mundo. Numa prova de redação como essa, o teu conhecimento de mundo é fundamental, mas o teu conhecimento é específico, acerca das funções militares, da relevância da marinha para a sociedade, de que maneira ela está engajada, o que ela está fazendo, que tipo de trabalho a marinha desenvolve. Isso é fundamental para você chegar na tua prova discursiva e sair alguma coisa, gente. Tem que sair alguma coisa. E quanto maior a qualidade, segundo a tua prova, que é classificatória, quanto maior a qualidade da tua prova, mais potencial ela tem de te colocar lá em cima nas cabeças, tá? Ah, eu vou falar uma coisa importante pra vocês aqui agora, que eu me lembrei, e eu não posso esquecer disso porque não está no meu cronograma de live. Eu terminei um material recentemente, é um material que eu chamo de raio-x. Eu faço um raio-x de todas as bancas com as quais eu trabalho, né? E a banca QT está incluída porque eu tenho alunos, né, que vão fazer concurso para o quadro técnico. Então, eu concluí um trabalho recentemente, que é um raio-x, eu abordo temas anteriores. Esses temas estão problematizados, eu não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, eu não copiei e colei, tem alguém falando comigo como eu faço para tirar isso da minha tela. Saiu, graças a Deus. Então, eu não Ctrl+C, eu não copiei e colei, né, Ctrl+C, Ctrl+V pro material. Eu problematizei esse material de acordo com os anos anteriores. Então, é um material bem interessante e eu vou disponibilizar para vocês que estão assistindo a live. Só no final, vocês vão mandar uma mensagem pelo direct dizendo assim, ó, PDF QT. Porque aí eu vou saber que tipo de PDF que você quer. E eu não vou fazer nenhuma publicação desse material, acerca desse material aqui, no Instagram. Então, só vai ter acesso a esse material, porque esse material é para os meus alunos. Eu trabalho em cima desse material, faço uma análise crítica e a partir desse material, encontrando quais são os pontos congruentes, né, em relação aos temas, que tipo de abordagem a Marinha prioriza. Então, esse material é exclusivo. É a partir dele que eu trabalho com os meus alunos. Vocês que estão aqui e que vão me mandar uma mensagem no final da live, vão lembrar, tá, gente? Por favor, se tem uma pessoa que tem uma cabeça boa aí, lembra no final da live. Galera, manda pro professor, QT Marinha, PDF QT Marinha, pra vocês terem acesso a esse material. É só colocar um nome e um e-mail, o melhor e-mail que você tiver pra não ir pro teu spam, né? E você vai receber esse material pelo seu e-mail. Deixa eu ver se tem gente falando comigo. Para Ciar, você tem material para banca nova? Quem mais está falando comigo? Sim, Ciar, eu faço uma operação raio-x de todas as bancas, né? Todas as bancas que eu trabalho. E geralmente essa galera de nível superior. Então sim, mas o material que eu vou disponibilizar por causa da live de hoje, que é da Marinha, específica para a Marinha, é o material do quadro técnico. Tá? Então vamos lá a uma próxima informação bem pertinente, que é sobre a letra cursiva obrigatória. Geralmente isso é mito. A maioria dos concursos públicos não fazem questão assim de letra cursiva, mas o teu concurso pede obrigatoriamente uma letra cursiva. Se você não tiver uma letra cursiva na tua redação, a tua redação nem vai ser corrigida. Você pode ter alcançado uma nota altíssima na prova objetiva, mas se a tua letra não atende esse critério, que é de letra cursiva, não vai ser corrigida. Então eu tenho alunos que têm letra de forma, tipo eu, né? Eu tenho letra de forma, minha letra cursiva é um horror. Eu acho. Tem gente que acha bonita, mas eu não gosto. Então tenho alunos meus que já estão na batalha aí pra se acostumar a fazer uma letra cursiva. E gente, pelo amor de Deus, isso é hábito. Se você tem uma letra de forma e você vai passar a fazer uma letra cursiva, você precisa treinar com sua letra cursiva. Por mais que seja demorado, porque você precisa ganhar agilidade. Lembra que na hora da prova tem o quesito nervosismo ainda, sabe? Então, nem tudo vai ser tão rápido quanto você espera. Na hora de elaborar uma argumentação, uma tese, talvez demande um pouquinho mais de tempo, mas... O carioca fala mais, tudo igual, né? Mas se você já está acostumado a fazer todo esse processo de estruturar uma redação, e você já está acostumado a fazer uma letra cursiva, porque você treinou, embora não seja a sua letra, você vai ganhar muito tempo em relação a isso, tá? Outro critério importante acerca da banca de vocês, outra informação importante, é que, infelizmente, felizmente, a tua banca não disponibiliza texto motivador. Calma aí que eu vou beber uma água. Por que eu falei infelizmente felizmente a tua banca não disponibiliza texto motivador? Muito simples. Se você é um candidato que está se preparando para essa prova, estudando loucamente mesmo, esse é o teu sonho, esse é o teu futuro, é a tua vida, você vai ser militar e você vai conseguir essa vaga, você fica feliz. Porque você está se preparando e você já está psicologicamente como que eu posso dizer, pedagogicamente, será? Preparado para não ter textos de apoio e textos motivadores. Agora, se você não treina a redação, esse é um fator agravante.
Porque o texto motivador, ele tem uma função de clarear o tema. E o texto motivador, ele é capaz de dar um fio condutor acerca da argumentação, de que maneira você vai abordar aquele tema. Só que o candidato que é ratão de concurso já, né, que no Rio a gente fala assim, que é ratão de concurso, já está acostumado, já sabe de que maneira vai problematizar. Isso é prática, o pulo do gato num texto motivador não é conteúdo, é a maneira como você vai problematizar aquele tema. Então, se você já está acostumado, melhor ainda, porque você sabe que para você não vai ser difícil, mas para o teu concorrente, que ainda tem dificuldade nesse sentido, é um fator agravante. Tá? Então, pra mim, eu penso assim, olha, eu estou preparando os meus alunos para fazerem redação sem texto motivador. Isso pra mim é bom, que não tenha texto motivador, porque o texto motivador auxilia o concorrente, vamos dizer assim. Então, qual é a minha orientação para você? Se você treina a redação utilizando textos motivadores, o que pode servir de texto motivador? Uma pesquisa na internet. Se você tem o hábito de pesquisar na internet antes de começar a fazer a sua redação, isso é texto motivador, tá? Continue dessa forma até um mês antes da tua prova. Um mês antes da tua prova, e vocês ganharam tempo, né, gente? Olha que maravilha. Um mês antes da tua prova, você vai cortar essa muleta, essa bengala, chega de texto motivador. E óbvio, vai dar um gás na tua escrita. Você já não vai mais fazer uma redação por semana. Você vai fazer umas duas, no mínimo duas. O ideal é 3 redações por semana, eu diria. Tá? Então, quando chegar bem pertinho da tua prova, você já agregou conteúdo suficiente, porque quando você estuda para redação, você anota o que é pertinente, quais os pontos mais relevantes sobre aquela temática, porque depois, quando você estiver fazendo revisão para estudar na época da tua prova, você não vai ficar lendo redação por redação. Você precisa ter esses temas mais ou menos rascunhados e estruturados. Tem gente que usa aplicativo de flashcards, né? E tem gente que usa o método antigo, que é o famoso fichamento, que é ficha também, só não é pelo aplicativo. Sabe? Então, continue usando os textos motivadores. Você pode fazer isso, eu recomendo para os meus alunos também. Continue usando, mas quando a gente estiver lá bem pertinho da prova, a muleta vai acabar. Porque esse último mês que a gente vai dar um gás para se preparar para essa prova, sem a muleta, tem que ser um treinamento à vera, assim, mais perto da realidade possível. Outra dica, cronometre o teu tempo de redação, tá? Isso é importantíssimo. Para você ter noção de quanto tempo você precisa, se o tempo que você está gastando é muito grande, se vai comprometer o teu tempo de prova objetivo, isso é importantíssimo, tá? Outro fator importante sobre a tua prova. E esse é o último, em termos gerais, sobre banca, e daqui a pouco eu vou entrar nos critérios de correção. Qual é o nome do aplicativo? É isso? Ankedroid, para fazer flashcards, né? Entendi. Obrigada, Lívia. A colega acabou de dar uma sugestão maneira para fazer flashcards, para você que pretende estudar e não quer comprar ficha lá na papelaria, porque você passa 24 horas com o celular na mão e as fichas vão ficar guardadas na gaveta, você usa o aplicativo que a colega acabou de indicar. Eu também tenho um aplicativo que é maneiríssimo, mas eu não me lembro o nome agora. Eu costumo postar e dizer para os alunos em forma de dica, olha, usa esse aplicativo e tal. Posso até postar em forma de dica nos stories, né? É uma boa. Mas, prosseguindo, de maneira geral, essa é a última orientação sobre a banca de vocês. Tá? É que o título e o tema não tem diferença, eles são sinônimos. Tá? Você vai receber o tema da tua redação lá na hora e você vai agora sim, Ctrl+C, Ctrl+V. E você vai sentir um mosquito lazarento, infernizando aqui, gente, não aguenta. E você vai receber esse tema na hora da prova e você vai passar esse tema para a linha onde você vai colocar o título, né? Que é a primeira linha da redação. Então você não precisa, isso já é uma coisa boa, gente. Você vai ser pontuada pelo uso do título e você vai ter o menor trabalho de fazer isso. Você vai receber o tema e você vai saber qual é o tema, vão escrever lá no quadro o tema, você vai, ai que beleza, pá, primeira coisa que você vai fazer, passar para a tua folha de prova. Não é para ficar elaborando e pensando, pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou fazer diferente de todo mundo, vai fazer diferente de todo mundo e vai ganhar uma nota ruim nesse quesito, que é um dos critérios de correção, é o tema. É uma nota de graça, é tipo assim, o candidato não vai zerar a redação, sabe? Só vai zerar a redação, óbvio, se desrespeitar algum outro critério, né? Direitos humanos, se tiver marcas na tua prova, desenho, assinatura, essas coisas que vocês já sabem que não é para fazer, coisas elementares, tá? Quais seriam as principais diferenças entre a redação para o Enem e para a Marinha? Eu deveria evitar algum tipo de citação ou alusão em um concurso militar? Eu tenho duas coisas para pontuar acerca da tua pergunta, Levi. A principal diferença da redação do Enem para a redação da Marinha é a conclusão. Na redação da Marinha, você vai fazer retomada de tese e retomada de tema. Na verdade, isso é uma característica de bancas de concursos militares. Você não necessariamente precisa resolver um problema. Até porque, na maioria das vezes, é um tema que não te propõe um problema. Como no Enem, por exemplo, violência contra a mulher, intolerância religiosa, sabe? Então, a conclusão é diferente. A principal diferença está na conclusão. E se eu pudesse dizer alguma coisa para você? O que eu posso evitar, professora? Você deve evitar determinadas citações ou alusões históricas, alusões literárias, seja qual for o dado externo, o repertório sociocultural que você trouxer para o seu texto, você deve evitar um repertório que esteja muito
muito desconectado do teu tema, porque alguns repertórios que a gente na hora pensa assim, esse aqui cabe, esse repertório cabe aqui, eu vou ter que explicar pro meu corretor por que eu coloquei esse repertório, mas se você perceber que ele tá assim muito difícil de descer, sabe, de engolir naquela ideia, naquele tema, você não vai utilizar, você vai escolher outro. No Enem existe uma tolerância maior, gente, em relação a isso. O corretor do Enem, ele tá lidando com uma galera que tá se formando agora no ensino médio, pelo menos é a maioria do público, né? O pessoal tá saindo do ensino médio. Então ele não cobra além do esperado para aquela faixa etária. O concurso de vocês, na maioria das vezes, é para pessoas um pouco mais velhas, até porque vocês são graduados já. Então vocês não estão saindo do ensino médio. Então a cobrança e o nível de exigência é infinitamente maior. Infinitamente maior. Só para vocês terem uma ideia, as bancas militares, elas propõem uma avaliação estética do texto. Não deixar sobrar espacinho no final da linha. Separe a sílaba, dê o hífen e passe para a linha de baixo. A tua letra, caramba, a tua caligrafia. No Enem você é obrigado a corrigir até se a letra do fulano foi uma letra horrorosa. Já no concurso militar, se a letra é horrorosa, ela já é motivo, já passa adiante. Essa não. Porque eles consideram um desrespeito com o corretor. Fazer uma letra dessa, que nem pensar. E passa adiante. Então treine caligrafia, tá? A tua banca é extremamente exigente. Eu acho que eu consegui responder as tuas perguntas, Levi. Deixa eu ver se quem mais está perguntando aqui pra mim. Essa é a grande dúvida da galera no dia da prova. Todo mundo pergunta isso. Esse pessoal não estuda, né, Lívia? Vou te contar. E eles não falam. Claro que eles não falam, é verdade. É proposital. E que bom que você já tem essa informação e que o teu concorrente, de repente, não vai ter. Triste pra ele, mas, puxa vida. Se você está se preparando para essa prova, em algum momento, seja o curso que você estiver fazendo, né? Mesmo que você não estude comigo, o curso que você está fazendo, se preparando de redação para essa prova, ele vai te dar essa informação. Essa informação é muito pertinente. Aí o cara que não está se preparando, não está estudando e não tem noção de que aquilo ali é o título da redação. Perde ponto de bobeira, e ponto precioso, porque se a gente fala de uma prova classificatória, como eu falei para vocês agora recentemente, que a prova de vocês é classificatória, qualquer décimo faz toda a diferença, tá? Principalmente numa prova em que as pessoas costumam apresentar muitos títulos. Eu sou super contra essa apresentação de títulos. Acho que a apresentação de títulos, na verdade, não deveria existir. Isso é um posicionamento meu. Porque às vezes o candidato apresenta um título de pós-graduação que em nada tem a ver com a função dele dentro da Marinha, ou com a graduação dele, sabe? Mas ele fez aquela pós-graduação que achou legalzinha e porque precisa de título para apresentar nos concursos que ele vai prestar. Então, se você vai para uma prova em que a galera costuma apresentar título, qualquer décimo faz diferença, gente. Esse décimo pode manter você na vaga, sabe? A vaga é tua. De repente é um cidadão que apresenta 30 mil títulos e tira a tua vaga porque você deu mole. Você simplesmente elaborou um título. Ela estava com a criatividade aflorada naquele dia. Aí foi lá e elaborou um título. Então preste atenção. Título e tema, que é a proposição que você vai receber lá naquele dia, aponta pra fé e rema. Ctrl C, Ctrl V. Copia na tua prova que é ponto de graça, tá? Não tem erro. Tem alguém falando aqui, verdade, eu não sei do que ela tá falando, porque eu tô vendo agora. Exatamente isso, Lucas. Isso, obrigada. De nada, Levi, por nada. Agora vamos passar a parte dos critérios de correção da banca de vocês. De que maneira vocês são avaliados? Deixa eu tomar uma água de novo. Então, eu olho pra baixo porque eu acompanho minha folha, tá? Eu sigo um cronograma. Então, a banca de vocês divide a correção em duas partes, que é expressão. Perdão, isso mesmo. Expressão, estrutura e conteúdo. Na parte de estrutura e conteúdo, essa parte ela pode valer até 50 pontos. Tem gente falando comigo e eu vou ouvir porque eu não quero passar adiante para outro tema sem responder as dúvidas de vocês. A pontuação da prova da Marinha é muito alta. Eu sei, eu tô com as notas de corte aqui, ó. Eu tô com as notas de corte aqui. É muito alta mesmo. É absurdo de alto. O sarrafo é alto, eu costumo dizer. Qualquer pontuação na prova escrita é importante, com certeza. A prova de título também, né? Antes eu era a UERJ, agora disseram que é a Cefet que corrige. A respeito da correção, a banca que corrige, né? Bom, eu não vou entrar nesses detalhes porque eu também corrijo pra banca, então assim, eu não acho ético eu falar além do que eu devo, sabe? A gente quando corrige pra determinadas bancas, Val, né, falou comigo, a gente assina um termo dizendo que você não pode revelar além do que vai tornar o critério que é sigiloso, o critério de outro concurso também, não necessariamente do meu concurso, mas de um concurso de uma outra banca. Tá? Não tô falando da banca que eu corrijo, mas a gente sabe que existe uma questão ética. Tá? Então, por isso que eu não vou revelar nome de banca e tal. Eu também não vou revelar pontuação. Olha, você perde tantos pontos. Isso eu faço quando eu tô corrigindo a redação do meu aluno. Eu faço a contabilização e eu nem coloco pra eles, ó, você perdeu tantos pontos aqui, nesse aqui você perdeu tanto.
geralmente eu corrijo, dou o ponto da estrutura e do conteúdo e outro da expressão e dou a nota total. O que eu faço é conduzir o meu aluno de maneira a não cometer aquele erro novamente. É dessa maneira que eu trabalho, né? Por isso que eu trabalho no texto do aluno, sanando as debilidades. Porque aí você disserta até na lua. Já me ouviram falar isso, né? Dissertação, seja em banca militar, corrigida pela UERJ, corrigida pela Cefet, pela Fundação Carlos Chagas, pela CESP, pelo que for. Dissertação segue o padrão do gênero textual. Tá? Então, se você aprende a elaborar direitinho aquele gênero textual, você não vai perder ponto nem na lua. Você vai dissertar em qualquer lugar da face da Terra. Pronto! Você vai dissertar até em outro país, porque é um gênero textual, então não tem uma estrutura fixa. Então, eu trabalho enquanto professora de português. A parte ética, não acho legal, acho que eu não conseguiria nem botar minha cabeça no travesseiro e dormir à noite sabendo que eu tô, sei lá, infringindo uma regra que pode afetar a vida de tanta gente. Afinal de contas, é o sonho de vocês. Eu não seria justa, porque aí só os meus alunos saberiam os critérios de correção, sabe? Então por isso que eu não costumo revelar nomes de banca e tal. Boa noite, gente. Tem gente falando comigo, mas... deixa eu ver. Qual erro você acha? O Eric tá falando comigo. Oi, Eric. Qual erro você acha que os concurseiros mais cometem na redação? Vírgula. Pelo amor de Deus. Vírgula. Gente, vocês não estudam vírgula. E, a propósito, falando em vírgula, na última live eu falei que eu tinha uma live com vocês sábado, que seria amanhã, no caso, sobre vírgula. Não é verdade, eu tava confundindo com a live de hoje. A live de vírgulas eu vou fazer, porque vocês me pediram, mas eu preciso me planejar pra isso, porque o marido aqui é militar, né, gente? Inclusive, amanhã eu sou mãe full time. Eu tenho um bebê de 1 ano, né? Amanhã meu marido tá de serviço, então essa live de amanhã só se fosse live eu, vocês e Mundo Bita. Entendeu? Então eu tava muito doida quando eu falei isso. Eu confundi com a live de hoje. A live que eu teria a mais nessa semana seria a live de vocês. Então, assim, vírgula precisa ser estudado. Acompanhem aqui as minhas publicações, porque eu vou avisar sobre essa live com conteúdo de vírgulas, tá? Eu acho que, Eric, outra coisa que eu poderia pontuar a respeito do erro nesse concurso, em todos, de dissertação, a ausência de repertório cultural, de dados externos. O candidato que treina, ele sempre tem, porque ele já agregou um repertório sociocultural, ele vai lembrar de alguma coisa que ele vai precisar fazer algumas adaptações, mas que ele pensa assim, puxa, eu escrevi sobre isso assim na redação X. Dá pra colocar nesse tema hoje no meu concurso, né, a Vera, né, não é mais treino. Dá pra colocar aqui, vou fazer algumas adaptações e tal, e aí passa batido, a banca aceita. Mas em termos de repertório sociocultural, ou a galera não coloca nada e vocês não têm noção. Vocês não têm noção como isso contribui pra perda de tempo, de pontos, tá, na avaliação de vocês. E aí o cara não coloca nada ou coloca alguma argumentação externa que não fica bem coeso, sabe? E fica meio que incoerente dentro daquele tema. E aí a gente já tá falando de uma avaliação dentro da estrutura e conteúdo, que é um dos primeiros critérios a ser avaliados, tá? Tem gente falando comigo, boa noite, professor Eric falou comigo, mais gente entrando, eu já estou pecando sobre o excesso de repertório. Pois é, Lívia, porque você tem repertório demais. Você viu que hoje eu postei uma publicação falando sobre o excesso de repertório? Agora, observe, o excesso de repertório não significa que o texto é mal escrito, não é isso, ele é mal argumentado. E o teu texto é dissertativo argumentativo. Você precisa defender o teu ponto de vista. O teu corretor quer que você traga dados externos, você traga repertório para o teu texto, mas ele precisa ver a tua autoria. Tá? É o teu ponto de vista. Então, o que tem que prevalecer? O que deve prevalecer? A tua autoria. Você traz um argumento externo e, em seguida, você justifica por que ele é relevante, ele é pertinente, de que maneira ele afeta a sociedade, por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Prosseguindo. E agora sim, eu acho que eu posso fazer a abertura dessa segunda parte da nossa live, que fala dos aspectos e pontuações, tá? Então, na primeira parte, anota aí, você é avaliado em estrutura e conteúdo. Essa primeira parte, ela vale até 50 pontos. Tá? E ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a coesão e a coerência. Eu tava falando pra vocês agora há pouco, né? A coesão e a coerência pode valer até 30 pontos, né? É o máximo. E aí você começa com 30 pontos e vai perdendo conforme você não cumpre os critérios, os requisitos propostos pela tua banca de acordo com o gabarito deles. Né? Então, olha só, coesão e coerência. Falando de coesão, mecanismos de coesão, conjunções e locuções conjuntivas. Agora, você vai evitar aquele clichê de atualmente, na atualidade, hoje em dia, e aquele candidato que começa o texto falando que é notório. Não faça isso, pelo amor de Deus. Procure técnicas, estude técnicas de introdução, porque você não precisa começar o teu texto falando que é notório. Vocês não têm noção. Mais de 80% das redações que a gente pega para corrigir começam com uma frase clichê, assim, gente. E depois que você começa a estudar a estrutura da redação, e é por isso que eu digo que redação não é conteúdo, não é. Redação é forma, é estrutura, é macete. Depois que você começa a estudar a estrutura de um texto dissertativo, você tem um monte de possibilidades. E eu, às vezes, até converso com vocês nas lives acerca dessas possibilidades, né? É para você iniciar um texto, iniciar por definição, iniciar por flashes,
iniciar por uma citação, uma alusão histórica, um dado estatístico. Como que eu vou reunir tudo isso na minha cabeça? Estudando redação. Redação se estuda. Oi? Redação se estuda. Chega no dia da tua prova, você não é um caderno em branco, você já tem um monte de coisa anotada no seu HD. Entendeu? E aí você não precisa começar o teu texto com é notório. A gente avalia isso no sentido de coesão e coerência, tá? É aqui, é nesse requisito aqui, que vale até 30 pontos. Então, se você ainda não estudou também conjunções e locuções conjuntivas, estude. O teu texto, além de não poder ter conectivos repetidos, repetições recorrentes, tá? Que eu tô falando. Você precisa demonstrar uma variabilidade de conectivos. Então você tem que ter muitos conectivos como carta na manga para você usar no início do parágrafo, nos inícios de desenvolvimento, nos inícios de conclusão. Você só não vai usar o conectivo na introdução, porque você não vai conectar a introdução a nada, né? Mas nos parágrafos de desenvolvimento e de conclusão, você precisa usar conectivos. Só no início do parágrafo, professora? Não, no início do parágrafo e dentro do parágrafo, para você iniciar os teus períodos. Recomendações. Bônus, informação extra. Se o teu parágrafo de desenvolvimento tem menos que 3 períodos, preocupe-se. Das duas, uma. Ou o teu parágrafo, ou o teu período é muito grande, aí você tem 2 períodos gigantes, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Um período gigante, ou você argumenta muito pouco. E a argumentação e a coluna vertebral do teu texto é o desenvolvimento. É ali que você apresenta tuas ideias, tua argumentação e teu ponto de vista, tá? Então, bônus, 3 períodos no mínimo. 4 é o suficiente. 5, muita coisa. Nem cabe isso tudo. Tá? Porque você só tem 30 linhas. Quem tem muito a dizer, eu costumo dizer, tem que apertar a letra, achatar a letra, porque 30 linhas já não são mais suficientes, tá? Eu vou prosseguir, gente. Em relação à coesão e coerência, lembra que eu falei pra vocês sobre o repertório? Será que eu já falei isso, gente? Eu sei que eu falei pra vocês acerca do repertório. Quando o repertório não ficar adequado ao tema, mas que o aluno force uma barra, o candidato force uma barra porque ele só tem aquilo, então, é coerência, tá? O teu corretor avalia se a tua argumentação é coerente, se é coerente também o link que você faz entre o repertório, entre o teu dado externo e a tua argumentação, tá? Precisa ser pertinente, precisa ser relevante, precisa estar coerente com tudo aquilo que você vem dissertando ao longo do texto. Vou passar para o próximo, ainda dentro de estrutura e coesão. E eu falei pra vocês que estrutura e coesão é dividido em 2 partes, né? Que pode valer até 50 pontos. Coerência e coesão até 30 pontos. E a segunda parte é título e assunto. Essa parte de título e assunto vale até 20 pontos. Deixa eu ver quem tá falando comigo. Há muitos materiais gratuitos sobre. Sobre o Enem. Posso usar esses materiais para a prova da EPICAR? Ou você acha a diferença dentre eles muito grande e isso vai acabar me atrapalhando? Adriel, você pode, tá? Porque a prova da EPICAR pede uma dissertação também, você pode. Lembra que eu falei agora há pouco? Dissertação vai ser dissertação até lá na Grécia. Você vai dissertar e as regras do jogo são as mesmas, tá? Então sim, você pode. Só que o Enem tem determinadas características que em determinadas bancas não passam batido. Eu costumo dizer que o Enem é uma banca muito mãe, gente. Ela tolera absolutamente tudo. Então, os critérios e algumas... A conclusão, por exemplo, como quando eu falei pro Levi agora há pouco, o tipo de conclusão é diferente. Então, não estude conclusão pelo material do Enem. Mas eu acho que você pode aproveitar boa parte desse material. Pelo menos para servir para você como um fio condutor. Tá? Pelo menos isso, para você ter um material de estudo, para você ter uma base por onde começar, se for o caso de você estudar sozinho. Então você pode sim, tá? Não acho que você deve seguir esse material fielmente, porque a tua banca é uma banca militar, ela não é uma mãe, como o Enem, uma banca do Enem, mas você pode se inspirar, pelo menos, e vai te ajudar a escrever melhor se você estudar por esse material. Então sim, pode, tá? O Eric me respondeu, meu celular tá me sabotando, quem mais? É notório, é viciante, meu Deus, socorro. Puxa vida, Val, se você tá dizendo socorro, tu imagina eu, depois de corrigir, sei lá, sei quantas redações, mais de 100 redações por dia, você pega a 40ª começando com é notório. Ai, meu Deus, eu não aguento. É notório, a gente já não nota nada, a gente só nota que a gente quer fugir dali. Prosseguindo, com relação ao título e assunto, eu já falei pra vocês a respeito do título, é ponto de graça, né? Copiou, colou. Vai receber a proposição no dia e vai copiar na tua linha que é de título, a primeira linha, óbvio, né? E o assunto, eu vou aproveitar para falar do tangenciamento. Lembra que eu falei para vocês que teria um bônus? Lá no cronograma fala assim, bônus, como evitar o tangenciamento. E o tangenciamento ele é avaliado bem aí, ó, desse critério, sobre o assunto. Olha só, vou dar um exemplo muito... Deixa eu ver se eu tenho os temas antigos da Marinha aqui. Eu me lembro de um tema, é o meu favorito, eu não tenho como esquecer esse tema, gente. Eu vou exemplificar a partir desse tema. Meu tema favorito, 2013, o navio. Amo esse tema. Gosto de temas difíceis. Porque eu tô preparando a galera pro tema difícil. É o tema difícil que vai passar a peneira, vai passar o rodo, tá? Então eu gosto muito desse tema. Esse tema é famosíssimo. Todo aluno que chega pra mim, chega no completo desespero assim, professora, você viu o tema de 2013? O navio.
você pega um tema como esse, assim, navio, você vai escrever o quê? Já bate um desespero no primeiro momento, né? Quê? Vou falar sobre o quê? Eu não sou marinheira, não entendo nada a respeito disso. Então, assim, gosto muito desse tema. Olha só, gente, assunto é interpretar o tema da maneira correta. E o que é tangenciar? É justamente quando você tá, assim, pelas beiradas. Sabe a expressão? Minha avó fala muito isso. Minha avó tem 93, 94, 93 anos. Eu aprendo muita coisa com ela. Minha avó é espertinha, eu sempre falo dela aqui. Vovó é culta, lê, tem um kit de papelaria que ela ganhou de aniversário meu. Então, assim, ela diz assim, é comer pelas beiradas. A tua mãe não te ensinou a comer pelas beiradas do prato quando a comida tá muito quente? É mais ou menos isso. Isso é tangenciar. Você não enfia a colher no meio do prato e corre pro abraço, sabe? Você não acertou em cheio aquilo que a banca quer que você fale. Isso é tangenciar. E aí o tema é navio, o navio. Aí você passa a tua redação inteira. Primeiro você gasta 20 minutos para iniciar o teu texto, que você fala assim, eu vou falar o quê? São 10 minutos assim só para cair a ficha. Os outros 10 você começa a programar a redação, porque se correr o bicho pega, se comer o bicho come, não tem para onde correr. Né? E aí você passa a redação inteira falando sobre a tecnologia ou falando sobre navegações. Gente, navio não é navegação. Eu acho que eu encontrei o maior ponto de tangenciamento aí dessa redação. O candidato que falou sobre a importância da navegação. Gente, navio não é navegação. Se o tema é navio, gente, como que eu posso problematizar esse tema? Fala sobre a relevância do navio para a marinha. E aí eu tenho dois favoritos, é óbvio, de argumentos acerca do navio, né? O que eu diria na minha redação? Primeiro, eu falaria da pertinência dele no programa Pro-Antar, né? Que vocês sabem, eu espero que vocês saibam, tá? Que vocês sabem que a Marinha tem um trabalho, assim, muito, muito significativo em termos de pesquisa na Antártica. E são dois navios interessantíssimos, de alta tecnologia, né? Um deles eu acho até que se chama Maximiliano, se eu não me engano. Eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eu trabalhava em colégio, dando aula de língua portuguesa, eu não dava aula de redação em colégio, já dei, eu tinha 8 turmas, eu quase enlouqueci, eu desisti de dar aula de redação em colégio. Eu falei, bom, vou tocar o curso pra frente e vou dar aula de português em colégio. Então, há 2 anos, quando eu ainda estava nesse mercado privado e não tinha me lançado no empreendimento, eu cheguei a fazer uma prova de língua portuguesa que era toda baseada nesse Pro-Antar aí, que eu acho fantástico, sabe? Viu? Conhecimento de mundo, prova de português. E aí eu me lembro do nome do navio, acho que é Maximiliano. Amo Pro-Antar. Eu também, acho lindo, gente. Eu não tenho perfil de militar. Quem assistir live minha já sabe que eu não tenho perfil, mas eu amo o militarismo, eu acho o máximo. Acho que eu acabei me apaixonando e achando tão interessante por causa do meu esposo, né? Muito provavelmente, né? É uma carreira muito bonita. E o trabalho que eles desenvolvem lá é fantástico, tão fantástico que, ainda que eu não trabalhasse diretamente com concursos assim tão específicos como o de vocês, eu levei para a sala de aula uma prova toda baseada de língua portuguesa, gramática e interpretação de texto, falando sobre esse programa, tá? Pro-Antar. Então, qual seria a minha argumentação? Falando da pertinência do navio de veja, não é tangenciar. Eu não vou falar do projeto Pro-Antar, eu vou apenas citar o projeto Pro-Antar, porque depende diretamente desses dois navios, que são o carro-chefe, né, nesse projeto, em termos de pesquisa, e é o suporte daquela galera que está lá isolada do mundo, desse continente gelado. Um outro argumento que eu poderia falar acerca dos navios, gente, é a coisa mais elementar do mundo. O navio é o principal representante da defesa marítima, né? É o símbolo da marinha, é a nossa defesa. Então o navio é pertinente para pesquisas, o navio é pertinente para pesquisas com vidas marinhas, né? O navio é pertinente para projetos fora do continente brasileiro, o navio é pertinente para a defesa, e super pertinente, na verdade, para a defesa do território da faixa litorânea. Então, poxa vida, quem sabe problematizar e tem uma argumentação consistente se acabou nessa prova. Agora, quem não sabe problematizar se afundou desde o momento que leu, porque já passou a prova inteira se perguntando o que eu vou falar. E aí, qual é a chance de tangenciar? Falar das navegações, falar da tecnologia dos navios, não a tecnologia de maneira geral, tecnologia dos navios, isso é comer pelas beiradas, igual minha avó fala, você não vai no centro do prato, né? Você tá quase chegando no assunto, na verdade você está tangenciando, você está tangente ao cerne da questão, tá? O que a banca propôs pra você. Tem muita gente falando comigo, deixa eu ver se vocês estão tendo dúvida. Dá pra falar, pera, tem gente falando que ama. O tema do navio também amo. William, voltei, celular e o Wi-Fi sabotando. Meu Deus, a internet me sabota também, calma. Estamos todos no mesmo clube, viu? Mas não em serviço, perco essa aula. Isso, se você tiver de serviço, pelo amor de Deus, defenda a sua pátria. Dá pra falar bastante de tradições navais, com certeza dá. Olha só, esse tema dá pra falar da pertinência do... Olha só, uma introdução histórica, eu pensei aqui agora. Você que é bom em história, que você não matou as aulas de história, lá no Paraná o pessoal fala cabular, né? Aqui no Rio a gente fala matar.
Você que não matava a aula de história, você sabe que da importância das grandes navegações para o contato, para o comércio, para o contato, para a expansão, para a evolução humana, para a conquista de territórios. Depois você poderia fazer um link trazendo para essa realidade, para o contexto da Marinha do Brasil, né? Falando da pertinência do navio para a gente, no nosso contexto. Mas o que é a tua introdução? Você começa de maneira generalizada, você vai afunilando até a tua tese, que é a tese bem específica para o teu tema. Tá? Tem um pessoal se identificando aí, vocês são umas figuras. Amo ProAntar, também amo toda a vida, acho lindo. Até a Fundação Oswaldo Cruz está lá com ele. Gente, é um programa, assim, fantástico. É uma abrangência e uma quantidade de profissionais, assim, engajados e envolvidos. Agora, tem um interesse político também, né? A gente sabe disso, é um continente sem dono, vamos dizer assim. E o Brasil, eu não sei se eu posso dizer que o Brasil é uma potência, né? Eu acho que eles são uma potência mesmo, ele tem potência. É opinião minha, tá? Mas o Brasil, um país assim com dimensões continentais como a nossa, ele tem que marcar presença política num território que não é dono que ninguém é dono e que tem riquezas imensuráveis, incontáveis e infinitas. Óbvio, tem interesse político também, porque não é uma operação barata, né? É uma operação caríssima, de alto custo. Amo usar textos reais em provas de gramática. Gramática deve ser ajudada assim. Ele é prof de português, é isso mesmo, texto real. Porque, coitado do teu aluno, vai ficar lendo texto narrativo, aquela chatice daquelas histórias, ficar lendo a história da raposa, não sei o que, Deus me livre, gente. É texto real mesmo, para agregar conhecimento. Você viu que meus alunos já nem sonham em fazer prova para marinha, mas o ProAntar eles conhecem. Navio no canal de guerra do Paraguai. Deixa eu ver se eu li certo mesmo. Isso, da guerra do Paraguai. Agora que eu entendi. Perfeito. Muito pertinente. Tá vendo, gente? Quem tem conteúdo de história, olha a vastidão aí, gente. É só saber linkar com o tema, tá? Quem estiver lá terá direito a voto. Essa eu não sabia. Não sabia. Ah, tá. Você tá falando de questões políticas, né? Sim, entendi. Perfeito. Vou prosseguir, tá, gente? Vocês entenderam a questão do tangenciamento? É a maneira mais popular de dizer o que é tangenciar, é comer pelas beiradas, não acertar o tema. Muitas vezes o candidato ou faz isso sem querer, é óbvio, né? Ou porque não tem argumentação e não sabe de que maneira ele vai abordar o assunto. Sabe? O cara pega assim o tema, um navio. Ele fica assim, vou falar sobre o quê? Sobre o que tem o navio? Olha só, a pessoa que não sabe problematizar, não está acostumada. Vou falar sobre o que tem o navio, como que a marinha usa o navio. Não, você vai falar sobre a relevância do marinho para a força armada marítima, né? Por isso que é importante saber problematizar. Porque se você não problematizar da maneira correta, você corre um risco muito, muito sério de tangenciar sem querer. Você vai se afastando da argumentação central e quando vê, já você perdeu tempo. E aí você vai ler o teu rascunho e você fala assim, que não acredito, eu tangenciei. E aí você já perdeu tempo de escrever a redação inteira. Ler é o melhor remédio. Isso é verdade. Um texto ótimo. Ah, tá. É um texto ótimo, perfeito. É uma dica da colega. Batalha Naval do Riachuelo, importantíssima também, perfeito. A galera tem um conteúdo histórico bem legal, né? Isso é muito bom. Vocês não mataram aula de história? Ótima. Agora vocês vão usar, viu? Já podem fazer uma introdução histórica. Tá? Acho que não caberia um tipo de citação histórica no desenvolvimento. Muito improvável que isso aconteça, mas de repente numa introdução, sim. Tá? Agora vamos falar, pessoal, sobre a expressão. Tem uma coisa importante aqui que eu tô lembrando, e é por isso que eu sigo esse cronograma que eu sempre faço antes de fazer uma live específica pra banca. Uma coisa importantíssima que eu não falei sobre a questão da estrutura e do conteúdo, que é na coesão e coerência. Peraí, deixa eu ver, deixa eu marcar aqui no meu papel o que eu já falei, tá? Olha só, é isso mesmo, só ficou faltando uma coisa. Não falei a respeito da estruturação de parágrafos. É muito importante isso. Se você costuma fazer um parágrafo assim muito curtinho, sabe? A distância de parágrafo muito curtinha, a tua banca é uma banca muito exigente. Ela quer exagero, então faça um parágrafo mais exagerado. Coloca 2 dedinhos assim, ó, igual criança. 2 dedinhos e distancia aí. Faz uma demarcação de parágrafo bem interessante. Outra coisa em termos de estrutura, já que a gente está nesse critério aí, estrutura e conteúdo, o que é a estrutura de um texto dissertativo? A introdução é dividida em 3 partes. A introdução da introdução, o link e a tese, tá? A introdução é um bloco de texto só, 3 partes. Introdução da introdução, e aí eu sugeri para vocês agora nesse tema navio uma introdução histórica. O link com o teu tema e a tua tese, que é o teu posicionamento e as 2 justificativas. Qual é a estrutura do teu desenvolvimento? A estrutura do desenvolvimento é basicamente um tópico frasal para abrir o teu desenvolvimento. Uso de conectivos, variabilidade de conectivos, tanto no início do desenvolvimento quanto no meio do desenvolvimento. E também repertório sociocultural. Você precisa trazer repertório sociocultural e dados externos para todos os parágrafos? Não, porque eu acho excessivo, é excesso. Então, se você vai citar na introdução, você cita traz um repertório para um dos 2 desenvolvimentos. Tá? Eu acho que repertório sociocultural em 2 parágrafos, e aí você vai escolher. Nos 2 desenvolvimentos, não sei, um na introdução, outro em um desenvolvimento, fica a teu critério. Tá? Mas são obrigatoriedade em termos de estrutura de dissertação, tópico, frasal e conectivos, tá? E repertório sociocultural, pelo menos em um dos parágrafos de desenvolvimento. E a tua conclusão, como eu já disse aqui, porque o Levi perguntou pra mim a diferença entre uma prova do Enem, uma dissertação do Enem e uma dissertação para a banca de vocês.
E eu já tinha dito aqui que a conclusão é muito diferente de uma banca de Enem, tá? Uma estrutura de conclusão, retomada de tema, aliás, de tese, primeiro. Tem alguém falando comigo e tá entrando na minha tela aqui. Então, retomada de tema e depois retomada de tese. E aí, um happy end. O que é um happy end? É uma frase que você vai utilizar, frase de fechamento da redação. Existe uma frase pronta, professora? Não existe uma frase pronta. Cada tema vai pedir uma conclusão, tá? Mas a tua conclusão, ela vai retomar o teu posicionamento. É uma espécie de resumo. Algumas vezes a gente pode chamar até de conclusão resumitiva. Alguns teóricos chamam dessa maneira, né? Conclusão resumitiva. E a do Enem, em contrapartida, é um tipo de conclusão que não é resumitiva, porque você apresenta dados novos, o agente, quem vai fazer, quem vai solucionar aquela problemática, como vai fazer, o que vai fazer, vai afetar a quem. Você tem que dar um detalhamento. É bem diferente. Então, a de vocês, estrutura de conclusão, retomada de tese, de tema, e um happy end, que é a frase que vai encerrar teu parágrafo de conclusão. Então, assim, professora, se eu não sei nada a respeito disso, então você vai estudar. Porque eu já disse pra vocês aqui na live que dissertação não é criatividade. Esquece isso, gente, que tem que ter criatividade. Você passou o tempo inteiro na escola, o professor de redação, colocando na tua cabeça que você precisa ter criatividade, deixar aflorar a criatividade para escrever um bom texto. Não é criatividade, gente, é estudo. Viram a estrutura? Se você já sabe por onde começar e você sabe onde vai entrar determinadas coisas, pronto, cumpri esse critério. Agora eu vou pro próximo. Não tem criatividade que resista a uma estrutura fixa. Lógico que você vai encaixar os seus argumentos. Eu quero falar uma coisa muito importante. Tem gente que fala assim, professora, você não sabe da maior. Descobrir uma redação, uma introdução coringa para eu usar em todo tipo de tema. Cuidado, porque a tua banca não é a banca que corrige pro Enem. A tua banca não é uma mãe. A gente, pela nossa experiência, a gente percebe perfeitamente um tipo de introdução que é esse coringa aí, que vocês amam. E aquele tipo de estruturação de parágrafo que vocês pegam muito na internet, e tem determinados cursinhos também que fomentam isso. Eu não sou completamente contra uma estrutura fixa e você inserir determinados argumentos no parágrafo, sabe? Eu não sou completamente contra. Mas a gente percebe quando o aluno não teve cacife para fazer uma tese, por exemplo, bem trabalhada. Ele simplesmente colocou uma frase que ele poderia colocar em qualquer outro tema. E é óbvio que você perde pontos na parte da expressão, que é o que a gente vai ver a seguir. Tá? Na parte da expressão, na parte da coesão textual, porque não tem como, gente, não tem como. Algo que vai ser utilizado para um determinado tema ser perfeito para outro tema. Você pode até chegar perto da perfeição. Agora, ter um coringa aí na mão, que você pode usar para tudo que é tipo de tema, para com isso. Utilize o teu tempo de estudo de redação para agregar conteúdo, repertório sociocultural, estude sobre os temas, o que você pode falar em cada tema, né? Mas não leve, isso é furada, a banca de vocês é muito, muito criteriosa, gente, muito criteriosa, tá? Então, em termos de estruturação, são critérios para que vocês cumpram. Uma tese é obrigatória, os links, você faz link na redação o tempo inteiro, os links são obrigatórios, trazer um repertório é obrigatório, contextualizar no teu tema esse repertório é obrigatório, tudo é obrigatório. Fazer retomada de tese, de tema na conclusão, que é uma conclusão resumitiva, é obrigatório. Se você só conta com a sua criatividade, com o seu conhecimento de mundo, o máximo que você vai fazer é contribuir com o conhecimento de mundo do seu corretor. Ele vai achar o teu conhecimento de mundo bem interessante, mas ele tem um gabarito. É assim, ó, não cumpriu esse critério. Puxa, ele vai até ficar com pena de te apenar nesse sentido, né? Assim, puxa vida, não é que essa pessoa que tem repertório, tem conteúdo, mas não cumpriu com a tese, não cumpriu com o link, não trouxe repertório, não fez conclusão resumitiva, não fez a primeira parte da introdução. Aí o bicho pega, pronto, a tua criatividade, ó, te levou lá pra baixo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando e eu vou passar pra próxima parte. Professora, será que o coronavírus pode influenciar no tema desse ano, no tema da redação desse ano? Olha, o concurso de vocês, o tema costuma ser decidido no início do ano, tá? Porque a essa altura vocês já estariam a todo vapor, é porque a prova foi adiada. Então, assim, vamos pensar, no início do ano, o contexto do coronavírus não era assim tão brabo do jeito que a gente está vivendo agora, né? Tão sinistro como a gente costuma dizer. E também tem uma coisa, eu acho o tema coronavírus muitíssimo previsível, gente. Muito previsível. E eu já falei pra vocês que a banca de vocês não é mãe, tá? Eu seria muito injusta se eu falasse a frase que todo mundo fala. Não é mãe, é padrasto, porque o meu padrasto é a melhor pessoa da face da terra. Então, esse tipo de frase não está no meu vocabulário, sabe? Não utilizo. Mas a banca de vocês não vai dar esse mole, é um tema muito previsível. O que eu recomendo? Não deixem de fazer esse tema. É por isso que eu trouxe esse tema como sugestão da semana. Você precisa treinar, porque dentro dessa previsibilidade que os professores estão pensando que é previsível, e ninguém treina sobre isso, eles vão lá e pá! Coloca lá o tema sobre coronavírus. Gente, então treinem, tá? Treinem. O que a gente pode falar a respeito desse tema também é não necessariamente falar sobre o combate ao coronavírus, mas falar, por exemplo, uma dissertação que o tema verse sobre o papel da Marinha na sociedade, né? De que maneira a Marinha está engajada na sociedade, por que a Marinha do Brasil é relevante para a sociedade,
Entende? Falar sobre operações conjuntas das Forças Armadas, porque existe, né, existem algumas operações que são conjuntas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então eu não acho que diretamente vai caber um texto aí sobre o coronavírus, tá? Mas um tema, de repente, que tangencie essa temática, como esses dois temas que eu acabei de dizer pra vocês aqui. O papel das Forças Armadas no combate ao coronavírus. Então, te falei, acho previsível, mas tem que treinar, tá? Tem que treinar porque tudo pode. Ela indicou um tema sobre Covid. Isso, eu postei aqui no Insta essa semana e acabei de explicar porque que eu acho pertinente vocês treinarem a respeito disso, porque a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha, né? Ah, a banca não vai cobrar porque é previsível, mas você, né, que já sabe que a banca não é maneira, a banca não é boazinha, então você vai treinar, porque nessa de previsibilidade vai que, né? As Forças Armadas estão com muitas atividades relativas ao combate. E isso mesmo, é o que eu te falei. É um tema interessante, um tema que de repente tangencia essa questão do coronavírus, tá? De que maneira eles estão engajados. Oi, Grace! Coisa linda. Você chegou? A Grace é minha aluna. A Grace, inclusive, eu postei uma foto da Grace. A Grace mora quase na Bolívia, gente. Acho que o lugar mais longe que eu já cheguei foi com a Grace. Você arrasa, Grace. Vamos ver. Professora, como eu posso usar modalizadores na terceira pessoa do singular? Como assim? Explica pra mim, assim, uso de modalizadores. O que você quer dizer com modalizadores? Talvez a gente chame isso aí de maneira diferente. Fala pra mim, Matheus. Oi, Levi. Tudo bem? Levi é meu aluno também. Levi é de Salvador. Arrasa, Levi. Muito bem. Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Então, gente, ó, faltam 28 segundos, 25, 24, 23, 22. Vai encerrar a nossa live. Eu vou encerrar porque eu quero salvar isso e eu vou voltar e eu vou continuar esse assunto, tá? Eu tenho a segunda parte ainda pra falar pra vocês, que é a respeito da expressão, que é a parte de gramática. Então, voltem comigo, que esse Instagram não tá sendo legal, ele vai cortar a nossa live. Beijo, já volto. Oi! Vamos continuar. Eu já tô me encaminhando pro final, na verdade, porque nós vamos falar sobre a segunda parte dos critérios de correção, tá? Então, professora, modalizadores no sentido de palavras que mostrem a opinião do autor. Ao invés de falar é notório, é isso que você quer dizer? É notório, lembra disso? Que eu falei que não é pra vocês fazerem? Sabe-se que vejo muito em tipologia textual na FGV. Ah, FGV é ótimo, eu já trabalhei pra Fundação Getúlio Vargas, trabalhando online, ministrando curso mesmo, né? Curso preparatório. E foi a partir daí que eu tive o start de tipo, caramba, esse negócio de online dá muito certo, né? E eu já falei pra vocês na live anterior que eu corrigi a redação do meu marido, ele morando lá em São Gabriel da Cachoeira, lá com Xixina, e eu no Rio de Janeiro. Eu corrigia pelo telefone, porque nem internet tinha lá e ele passou em 7º lugar no Bombeiro no Rio, né? Então foi aí esse mix de circunstâncias que me fizeram optar pela aula online. Creio muito nesse método. Então você pode usar palavras como sabe-se, constata-se, em princípio, é provável, acredita-se. A gente costuma utilizar dessa maneira, tá? Com o índice de indeterminação de sujeito. É dessa maneira que a gente coloca na redação. E aí o corretor vai entender que essa é a tua opinião, mas você não necessariamente usou a terceira pessoa, tá? A primeira pessoa, perdão. Eu vou prosseguir, gente. Tenho 17 online, éramos 24, não tem problema. Muito provavelmente vai ficar gravado, então a galera que não pode vai continuar assistindo depois. Então vamos lá, para a última parte sobre por nada, Matheus. Para a última parte sobre os nossos critérios de correção, expressão. Gente, a expressão vale 50 pontos. Então, olha só, em relação à expressão, a tua banca é rigorosa toda a vida, ela não deixa passar nada. Absolutamente nada, nada. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar em relação a isso. Por exemplo, se você cometeu um erro de mesma categoria, 2 vírgulas, tá? Você cometeu 2 vírgulas. Mas não é só assim, 2 vírgulas. Não, 2 vírgulas no mesmo posicionamento. Ele separou o sujeito do predicado com uma vírgula. Se você cometer esse erro novamente, separou o sujeito do predicado com vírgula, você vai ser apenado só uma vez. Agora, se você deslocou um advérbio de maneira incorreta, no lugar errado da frase com uma vírgula, você separou o sujeito predicado com uma vírgula, aí você vai ser apenado mais de uma vez. Porque apesar de ser vírgula, não é um erro de mesma categoria. Entenderam isso que eu quis dizer? Se você cometeu um erro de regência, por exemplo, regência, você vai ser apenado uma vez se você mudar a palavra e for outro tipo de regência, por exemplo, corroborou para. Corroborar é um verbo transitivo direto. Quem corrobora, corrobora alguma coisa. Se você usou corroborou para e corroborou para novamente na tua redação, você vai ser apenado uma vez. Mas se você utilizou um outro verbo e cometeu um outro erro de regência, acarretou também, por exemplo, as pessoas falam acarretou em mudanças, não, acarretou mudanças, também é verbo transitivo direto. Aí você vai ser apenado 2 vezes, porque você cometeu um erro de regência com o verbo corroborar e com o outro verbo que é acarretar. Tá? Então a banca, nesse sentido, eu acho que ela é justa. Mas se você tem muito erro de vírgulas,
procure sanar e solucionar. Porque você sabe que essa tal dessa bendita dessa vírgula pode te fazer a tua nota despencar. Se você tem muito erro de regência e o curso que você paga lá, as correções, né? Eu sei que vocês investem nesse sentido, e é desse jeito mesmo, tem que vocês precisam ter um fio condutor. Ah, deixa eu falar, eu não trabalho com correções, tá? Antes que me perguntem. Eu não trabalho com correções, senão eu teria muita demanda e eu acho que os meus alunos seriam prejudicados em relação a isso. Então eu corrijo sim, mas eu corrijo as redações dos meus alunos, tá? Mas o curso para o qual você envia as suas redações, estude a correção, você precisa estudar a correção, tá? E se você paga por isso, é um direito seu, e você não entendeu alguma coisa na correção, manda de volta, fala assim, mas por que eu perdi ponto no critério tal, tal e tal? Né? Você paga por isso, o dinheiro não dá em árvore, né, meu povo? Precisam ter um respaldo. Então, veja bem, analise a tua correção e veja os teus erros. Porque é justamente nesse critério aqui, que é o critério de expressão, olha só, gente, não é à toa que esse critério vale simplesmente 50 pontos, porque é nesse critério que a nota do candidato é reduzida consideravelmente. Agora, se você imagina, se a banca não agisse dessa maneira, tá? Penalizando apenas erros de outras categorias, tá? Se a banca não agisse dessa maneira, ia ter gente saindo devendo 50 pontos, estou devendo menos 30, sabe? Então, se você tem um material como fio condutor, que é a correção de redação do teu curso, utilize isso de maneira a te beneficiar. Tá? Estude, porque essa parte de expressão, o critério é muito grande. Questão gramatical. O público que corrige, vamos falar do público-alvo antes que eu termine a minha live. Deixa eu ver se eu falei tudo. Sim, eu falei tudo. Eu falei sobre tangenciamento na parte de assunto, tá? Quem tá chegando agora, eu já falei sobre tangenciamento, que é um bônus. Eu inseri no contexto aqui, no nosso contexto de live. O que eu ia falar, gente? Eu acho que eu já falei tudo. Se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas pra mim. Eu vou responder algumas dúvidas de vocês, porque eu já estou me encaminhando para o final. Estudem gramática. Estudar gramática é tão importante, gente. Só depois que o candidato começa a fazer redação que ele percebe como a língua portuguesa faz sentido, tá? Você estuda lá conjunções, aquele negócio, decora aquela lista, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Você fala assim, eu vou usar isso em que lugar, gente? Vou colocar isso onde? Meu Deus do céu, vamos lá, onde? Vou colocar isso aqui no lugar, pelo amor de Deus, aí, ó, no texto, vai colocar de maneira adequada, né? Estude crase, estude vírgula, conjunções, locuções conjuntivas, estruturação de período, sujeito, verbo, objeto, períodos que ficam pela metade, sabe? Às vezes acontece isso, um período não tá com a ideia completa, não passou a informação de maneira íntegra, completa, tá? Professor, o edital fala em no mínimo 20 e máximo 30 linhas. Tem uma opinião a respeito disso? Se escrever 20 linhas cravadas, o corretor pode tirar ponto? Não pode tirar ponto. Não pode, não deve, não vai tirar ponto. Agora eu tenho uma opinião a respeito disso. Quando eu estou corrigindo lá a Vera, e eu simulo essas correções com os meus alunos, tá? Então se vem menos de 30 linhas, sei lá, se vem 28, até vai, né? Se vem menos de 28 linhas, eu já torço. Não acredito que você só escreveu 27, 26, 25. Porque quem domina a estrutura do texto dissertativo utiliza as 30 linhas. E utiliza as 30 linhas querendo utilizar mais. A letra do candidato, que entende a estrutura, que tem o que dizer, ela muda, ela fica completamente comprimida, sabe? E alta. Ela já não é mais aquela letra natural, achatada. Se eu pegar uma redação de um aluno que escreveu 30 linhas e de outro que escreveu 30 linhas também, muito provavelmente a letra é parecida. Porque todos eles têm a necessidade de fazer caber. Tá? Porque sabem a estrutura do texto. Então não tem como, Levi, você dar conta da estrutura de uma dissertação, cumprindo todos os requisitos que são obrigatórios para você garantir um ponto nos critérios da estrutura do texto dissertativo, não tem como caber em 20 linhas. Se você faz 20 linhas, alguma coisa vai ficar faltando aí. É argumentação, é repertório sociocultural. Na verdade, no fim das contas, se você percebe que as linhas estão fazendo falta para você, muito provavelmente você está num bom caminho e você está escrevendo bem. Pelo menos a quantidade é boa. Agora, corre-se o risco também de você estar escrevendo um texto expositivo. Como eu publiquei hoje. Publiquei um parágrafo inteiro. Primeiro texto sobre o mesmo tema, né? Primeiro texto expositivo e em seguida um texto argumentativo. Então, assim, quantidade às vezes não significa qualidade. Aquele candidato lá que fez o texto expositivo, ele argumentou 0. Então, veja, o teu corretor, pela experiência, a gente quando tá corrigindo pra banca, assim, a gente pega o texto do aluno só pela letra, gente. É impressionante. Só pela letra, que ela vem comprimida e alta, a gente já sabe que uma linha vai fazer falta pra ele, porque ele tem que fazer caber toda a estrutura no texto, tá? Então, 20 linhas não é o ideal. Queima filme, 20 linhas queima filme. Como é que vocês falam isso na região de vocês? Sabe o que é queimar filme? Tipo assim, não pega bem, sabe? Não pega bem. Ele vai olhar e vai falar assim, tá faltando bastante coisa aqui nessa estrutura, sabe? Acho que eu respondi. Quantos parágrafos são ideais para o desenvolvimento? 2 parágrafos para o desenvolvimento. Tem uma lógica isso. Estou falando de estrutura. Tá vendo como a estrutura é importante? Na tua tese você vai se posicionar e você vai trazer como justificativa 2 ideias força. Eu acho isso sobre o navio. Eu penso que o navio é muito importante porque ele participa de projetos internacionais, ou ele é importante politicamente e
para a defesa, bem como para a defesa do país, tá? Então eu desenvolvi 2 ideias força. Essas ideias força você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Então, 3 parágrafos de desenvolvimento não faz sentido, porque se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, eles vão ficar muito mal argumentados, porque você não tem espaço nem para 2 direito, que fará 3, sabe? Se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, a tua tese tem que ter 3 ideias força, não tem linha para isso. Quando eu pego uma redação com 5 parágrafos, eu fico assim, eu nem sei por onde começar, porque é um candidato que não tem noção nenhuma de estrutura de texto, sabe? O professor fica assim, gente, vamos lá, pegar pela mão, o trabalho é longo. E esses são os melhores casos. Porque é aí que a gente vê como o trabalho da gente surte efeito. Isso é bom para o ego, né? Para a alma. Então, vou te falar, 4 parágrafos, ideal, tá? Um desenvolvimento, 2 de... Não. Um de retrocede, volta a fita. Um de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. Pronto. Professora, a Marinha está com um programa da classe Tamandaré. Aham, tô sabendo. E a senhora acha que eles poderiam cobrar? Sim, acho, sobre os investimentos na indústria naval. Sim, acho. Ele não vai... Não sei se ele vai te pedir para falar sobre a classe Tamandaré, especificamente. E que ele pode, de repente, tangenciar. Ele vai te pedir para você falar sobre a importância de investimentos na indústria naval, na frota naval, sabe? Então, sim, acho que ele pode te cobrar isso, sim. E a questão da classe Tamandaré, ela pode vir como um repertório sociocultural. Se você vai falar de investimentos, você fala sobre esse projeto. Olha que maravilha! Melhor ainda, para uma redação que versa sobre um tema de marinha, é pegar um repertório sociocultural sobre a marinha. Vocês sabiam que a Marinha tem um canal no YouTube maneiríssimo e eu gasto um maior tempão vendo aquele canal, que eu acho brilhante, eu acho maneiríssimo o canal, porque ao mesmo tempo eu estou estudando, né, para ajudar meus alunos em relação à argumentação. Então aquele canal é super maneiro. Tem um canal no YouTube, então você pode ler as revistas, mas geralmente eles publicam bastante coisa no YouTube. Eu adoro aquele canal. Eu acho que o nome é Marinha do Brasil, não tenho certeza não, mas é o canal oficial deles. Muito legal. Vocês sabiam que a Marinha tem avião? Eu pensei num tema assim, a importância dos aviões para a Marinha do Brasil, na frota naval. Não sei como que eu poderia falar isso em forma de tema. Eu tenho um tema sobre isso. Como que eu não me lembro isso? Não me lembro, gente. Mas é a importância relevante, a relevância do trabalho dos aviões, em conjunto com os navios, né? Para a defesa do país. É um tema diferente, né? No mínimo. Em 2008, reprovei. Mentira! Para com isso, não me conta história triste não, hoje é sexta-feira. Em 2008, reprovei na prova de sargento músico da MB por uso incorreto de vírgula. Vírgula é um horror, né? Eu concordo. Hoje ainda apanho desse troço. Gente, todos nós apanhamos desse troço. O professor sempre estuda vírgula também para não apanhar desse troço, né? Acho que a sociedade inteira apanha de vírgula. E eu tenho uma live prometida pra vocês. Quem tá me assistindo desde o início sabe que essa live não vai ser amanhã, não vai ser, tá? Não vai ser amanhã, eu falei erradamente na última live, mas eu estou me programando porque o marido aqui é militar também e em tempos de quarentena eu tô tendo que me virar nos 30 pra conseguir trabalhar, o Renan trabalhar, porque não tem ninguém pra tomar conta do hotel e eu poder expandir a minha agenda, os meus horários, tá brabo, tá sinistro. Muito obrigada, adorei a live. Poxa vida, eu que agradeço. Tua presença aqui, prestígio, arrasou. Me deu um direcionamento, isso é importantíssimo, um fio condutor, um direcionamento para aprimorar o meu treino. Isso mesmo, treina loucamente, tá? O segredo é esse. Treina loucamente e aproveita muito esse pessoal aí que também te dá esse apoio, um fio condutor, que faz a correção da tua redação, porque é necessário entender os teus erros, para que você continue evoluindo, tá? Camila, a senhora tem predileção por usar 2 ou 3 parágrafos? Acho que eu já respondi, né? Davi! Oi, Davi. Davi é meu aluno. Davi, eu vou dar aula pro Davi daqui a pouco, gente. Eu vou encerrar a aula e nós temos uma aula. Ele é aluno novo, recente. Davi, do jeitinho que você faz, Davi. 2 parágrafos de desenvolvimento. Perfeito. Porque você traz 2 ideias força na tua tese e depois você aponta pra fé e rema em 2 parágrafos de desenvolvimento. Um pra cada ideia. Do jeitinho que você faz. Gente, não é por nada, não. O Davi, ele disserta muito, tá? Ele disserta bem pra caramba. O rapaz é culto pra caramba. E tá estudando, bichinho. Vocês também têm que estar estudando, tá? Já foi respondido. Olha o neném chorando lá embaixo. Aconteceu alguma coisa, gente. Olha só. Que Deus ajude meu marido. Olha só, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Tô vendo se tem mais algum. Tem um aluno meu aqui falando comigo também, o João Pedro. O João Pedro, tudo bem? Eu propus um dever de casa pra ele. Eu proponho dever de casa pros meus alunos, tá? Não deixo vocês correndo solto assim, não, tá? Ele tá falando aqui, ó. Já fiz minha redação, minha introdução da redação. Muito bem. Muito bem, João. Muito bem. Gente, o Davi vai... o Davi é um fortíssimo concorrente. Eu não vou revelar, né? Só se ele quiser revelar, ele escreve aí. Eu não vou falar, mas o Davi é um concorrente fortíssimo, hein? Só tô avisando. Davi é tipo o pé na porta. Ele vai chegar chegando. Pode se matricular com a Camila que vale a pena. Obrigada, querido. Você é uma grata, você é uma bênção. Até daqui a pouco, né? Gente, olha só. Lembra que eu falei que eu ia disponibilizar pra vocês um material pra download? Um raio-x que eu faço das bancas
com as quais eu trabalho, né? Então mandem, por favor, pra mim, pelo direct, PDF QT Marinha, e vocês vão ter acesso a esse material. Nesse material, inclusive, eu tenho notas de corte. De repente, se vocês não sabem as notas de corte das provas objetivas, tá? Objetivas e redação. Tem as notas de corte, que eu falei que eu tava impresso aqui, e eu fiz uma consulta. Tem esse material também, beleza? Tem os temas anteriores problematizados, então envie mensagem pra mim. Outra coisa, se você tem interesse de acompanhar o meu trabalho, curte a página no Instagram, prestigia. No YouTube eu posto os vídeos das lives, só quando dá alguma ziquezira eu não consigo postar. Tipo a última live de quarta-feira, que eu não consegui baixar aquilo de jeito nenhum. E aí eu não pude postar no YouTube, eu fico me sentindo péssima, né? Parece que o trabalho não foi feito de maneira completa. Então, no YouTube, curso Estratagema, você pode ter acesso aos vídeos e às lives, às discussões de tema, no tempo que você puder. Tá? No tempo que for mais adequado para você, e aí você encaixa um tempinho nos seus estudos. Lembrando também que na próxima quarta-feira a discussão de tema é para a banca de vocês. Especificamente um tema da Marinha, que vai ser publicado sábado ou domingo. Não me lembro qual é o dia de publicação de tema. Tem um dia certo. Acho que é domingo. Alguém de serviço social, pode ser de outra banca também, não sei, pode ser comunicação. Eu não entendi a sua pergunta. Como vira meu aluno? Manda uma mensagem pra mim pelo direct ou clica lá no link na minha bio, que você fala direto comigo pelo WhatsApp do curso, aí eu te passo as informações sobre como é o curso, mas eu já posso adiantar que eu não trabalho com correção. Lembra que eu falei isso, gente, pra vocês? Eu não trabalho com correção, eu não posso prejudicar, aumentar a minha demanda de maneira a prejudicar o aluno que é meu. Porque olha só a quantidade de informações que eu tô dando pra vocês. Então é uma maneira de ser fiel ao aluno que acredita no meu trabalho e que honra o meu trabalho dessa maneira, contratando o meu serviço. Então, olha só, se tiverem interesse em falar comigo a respeito do curso, manda uma mensagem, tá bom? Então, gente, o que devo fazer para começar o curso? Isso, eu acho que eu já respondi. Manda uma mensagem pra mim, tá bom? Pra encerrar, sobre o material só da Marinha que vai disponibilizar. Só da Marinha, isso, da Marinha. E tem um material que tá lá nos meus stories, manda pra mim assim, ó, PDF, aí é repertório sociocultural que serve pra qualquer outra banca de concurso militar. Tá? Qualquer outra banca de concurso militar, você manda PDF. Se você quiser o PDF da Marinha, aí você bota PDF QTM, o PDF da Marinha, só para eu saber qual é o PDF que você quer. E esse PDF da Marinha vai ser disponibilizado apenas para quem entrar em contato comigo por direct. E aí eu vou passar o link para vocês. Eu não pretendo de forma alguma divulgar esse trabalho e deixar lá na parte do e-book, nos destaques do Instagram, tá? Já que é uma exclusividade e assim, é só um carinho a mais com vocês. Encerrando a minha live, eu queria desejar para vocês tudo de melhor nessa vida, nesse mundo. Que Deus abençoe os estudos de vocês, que Deus honre as horas de estudo de vocês, as noites de sono que alguns perdem porque trabalham e estudam, né, fazem isso junto. Eu acompanhei a jornada do meu marido para entrar aí numa carreira militar, numa segunda, né, porque ele fez concurso, foi concursado 2 vezes, pediu baixa de uma porque não estava feliz. É uma vida de abdicação. E no futuro, visualizar e vislumbrar um futuro assim, seguro para você, para sua família, financeiramente falando, e ter uma profissão, uma carreira. Gente, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, assim, Deus abençoe vocês. Quarta-feira temos discussão de tema, tá? Especificamente para a Marinha. Eu aguardo vocês na quarta-feira. Espero que tenha sido, no mínimo, uma live motivacional para vocês manterem o foco e continuarem estudando. Tá bom? Ó, um beijo e até a próxima. Muito obrigada pelo carinho, pelo feedback, tá? Tchau, gente.